tarde, estamos de volta para a segunda parte do curso de mentoria para terapeutas integrativos. E agora nesta segunda parte eu vou falar então também de um aspecto bastante importante para preparar os terapeutas, que é a educação da nova era e as crianças da nova era. Um dos aspectos que muitas vezes nós, enquanto seres humanos, temos de problemáticas ou também de problemas que recebemos em contexto de atendimento, são a relação com os filhos. E isto aqui é importante ganhar-se clareza de que os filhos, eles estão intimamente ligados energeticamente aos pais. Do 0 aos 7, intimamente ligados à mãe. Dos 7 ao 14, intimamente ligados ao pai, independentemente de serem meninos ou meninas, ok? Esfera da mãe, até devido ao cordão umbilical, e depois esfera do pai. A partir dos 15, 16 é quando eles começam a formar a sua própria personalidade, fruto da educação, de que receberam, fruto das suas histórias, das suas escolhas, dos amigos que eles começam a conhecer, mas também fruto das suas raízes sistémicas. As crianças da nova era, elas já não trazem uma informação que se adequa connosco enquanto adultos. Por isso é que é tão importante nós, enquanto adultos, trabalharmos as nossas questões emocionais e as nossas feridas emocionais, porque só desta forma é que o nosso filho ou nossa filha, eles conseguem não ativar os nossos gatilhos, que são os nossos gatilhos mais sombrios e que nos estão a projetar feridas que nós temos e que nós não queremos ver. Quando nós estamos a falar na educação da nova era, a educação tem como base uma coisa, que é, não é a base da autoridade, do eu mando, tu fazes, mas num lugar de acolher. Nós estamos a falar de crianças extremamente sensíveis, estamos a falar de crianças com uma sensibilidade extrema e que até o próprio planeta não consegue estar preparado. Crianças índico, cristal, arco-íris, eu falo sobre isto no livro do Reencontro à Tua Essência, que eu comprei. Este livro do Toto, o Hospital do Futuro, também tem. Mas na playlist que eu vou vos enviar hoje na aula, vocês têm diversos vídeos que falam de forma exaustiva sobre estas questões da educação da nova era. Nós, enquanto pais, para termos, aliás, o maior legado de sucesso que nós, enquanto pais, devemos ter é os legados que nós deixamos perante os nossos filhos. Ou seja, o modelo educacional, a nossa cura, o modelo de ensino, o que é que nós podemos ensinar aos nossos filhos. Essa deve ser a nossa maior conquista. Quando nós conseguimos olhar que os nossos filhos estão bem, ok? Então já podemos dizer então que o nosso legado foi bem sucedido. Uma das coisas que eu mais recebo também são clientes a dizer, olha, eu estou com problemas, eu não consigo entender. E então aí nós não temos que trabalhar os filhos. Nós temos que trabalhar o pai ou a mãe para entender então que dinâmicas e que desafios é que esta pessoa tem para estar então a ser ativados pelos gatilhos que os filhos lhe fazem. Nós nunca vamos poder exigir às nossas crianças um modelo comportamental quando estas crianças, por exemplo, já nasceram com um telemóvel na mão. Nós não podemos pedir a estas crianças que fiquem sossegadas quando elas passam o tempo todo dentro de casa ou dentro de um apartamento. Então nós temos vários modelos educacionais muito diferentes de como nós fomos educados. E nós temos, para fazermos aqui um modelo educacional, nós temos que nos enquadrar àquilo que é a realidade deles e não são eles que nos têm que se enquadrar à nossa realidade. Eu sei que isto às vezes choca um bocadinho os pais. Porquê? Porque a nossa educação ainda foi um bocadinho autoritária, ditatorial, e os nossos filhos vêm cair por terra todas estas nossas formas educacionais. Quero deixar aqui claro que o grande segredo, mesmo que às vezes os pais dizem, não sei se faço bem, se faço mal, qual o caminho, o segredo é sempre amor. Às vezes mais vale um abraço e dizer, olha, não sei lidar contigo, não sei como vou estar a lidar contigo, mas eu gosto muito de ti. Às vezes opera mais milagres do que propriamente estarmos a discutir e às vezes acaba-se por se tornar uma guerra de egos dentro de casa. Os desafios espirituais e educacionais.
eu acho que talvez o maior desafio espiritual e educacional são os ataques obsessores que acontecem nos nossos filhos através das músicas que eles ouvem, através daquilo que eles consomem nas redes sociais, através de amizades que eles têm com outros amigos que nós não conseguimos controlar. Talvez estes sejam os maiores desafios que os pais atravessam. E muitas vezes é isto que me perguntam: Andreia, mas como é que eu lido com isto? Como é que eu consigo resolver isto? Como é que eu consigo alternar isto? Quanto mais os vossos filhos estiverem dentro da esfera dos pais, não no sentido de superproteção, não, mas no sentido de, ok, filho, vai para a vida, mas eu estou sempre aqui. Aquele sentido do filho poder olhar para a frente, mas ele saber que se eu fizer isto, se eu olhar para trás, eu vou lá ter sempre o meu pai e a minha mãe. Se nós conseguimos fazer isso nos nossos filhos, é caminho andado, meio caminho andado, para que as coisas resultem e funcionem. O grande desafio é que muitas vezes os pais estão ausentes porque estão tão voltados para os seus problemas, para as suas questões, para os seus desafios, e os filhos vão e muitas vezes até fazem a geneira, ok? No sentido de deixa-me ver se tu estás-me a ver, deixa-me ver se tu estás a olhar para mim, deixa-me ver se tu consegues olhar para mim. Então, muita atenção àquilo que eles consomem nas redes sociais, muita atenção àquilo que eles realmente gostam de fazer. Eu aqui dou também uma sugestão muito interessante, que é poderem fazer um mapa astral dos vossos filhos. Fazendo um mapa astral também ajuda bastante a vocês entenderem quais são os desafios que eles vão ter, quais são os dons deles. Vamos ver uma coisa. Imaginem que o vosso filho tem um mapa astral que é todo ligado para artes. Artes, música, dança, drama, psicodrama, teatro, não interessa. E vocês querem muito, muito, muito que ele vá para uma área de humanidades ou matemática. Ele vai se sentir altamente frustrado. Esse era o nosso modelo educacional que nós fazíamos, porque muitas vezes, se calhar, nem sequer teríamos opção. Poucas são as pessoas com uma faixa etária dos 40 que muitas vezes estão no seu trabalho e que gostam daquilo que fazem. Eles não. Eles vêm para nos mostrar que a vida é demasiado curta para estarem agarrados a um trabalho, que é um trabalho que não nos faz crescer, que não nos faz sentir vivos, que não gostam. Temos de perdoar e para quê? Esta é aquela pergunta muito importante, que é uma das coisas que mais se ouve a falar dentro da gíria, New Age e do desenvolvimento pessoal, muito até por causa do trabalho da Luizei, é que nós temos que perdoar. E atenção, faz muito sentido a questão do perdão, está bem? Eu sou super apologista dos processos de perdoar. A questão a nível da questão do perdão é a seguinte: é que normalmente nós achamos que temos que perdoar, mas no sentido de sentirmos-nos superioridade, quase como se fosse um caráter espiritual de que eu sou superior porque eu te perdoei. Isto aqui também é uma armadilha no nosso ego espiritual. A questão do perdoar, ela é muito mais profunda do que propriamente eu só estar a fazer uns meros exercícios. O perdão não é no sentido de eu me sentir superior, mas no sentido de apaziguar o meu coração. E também aqui é importante referir que o perdão tem diversos processos. O primeiro processo é o reconhecimento de que existe uma dor. Às vezes há pessoas que têm essa noção, outras vezes não. O segundo processo é talvez o entendimento dessa dor, a parte mental da minha dor, a parte de, ok, eu entendo que tenho esta dor, eu entendo estas feridas. Depois há uma outra parte que entra, que é a parte da fuga. Não, eu já tenho isto tudo resolvido. Mentira. Nós ainda temos muitas vezes para ir à parte, se calhar, da revolta. Dizer, não, eu não merecia. Não, eu não queria. Não tem problema nenhum. Não temos é que estar presos sempre na revolta, mas não tem problema nós dizermos, não, não quero. Libertar o nosso corpo, libertar este devia com o que parece bem. Depois vamos para a outra parte, que aí sim entramos aí na parte de reconhecer as nossas feridas e começarmos a fazer o nosso processo de perdão. Leve ele o tempo que levar. Isto é super importante. Leve ele o tempo que levar. Depois aí entramos na última parte, que é a aceitação. Eu não quero já mudar a minha história, mas também não preciso estar sempre a agarrar às minhas dores. Nós conseguimos saber se uma pessoa perdoou quando ela deixa de se agarrar às suas dores para justificar os seus insucessos. Este é o primeiro ponto. Quando uma pessoa liberta as suas dores
para libertar o seu insucesso, nós já sabemos de antemão que aquela pessoa está livre. Conhecer as nossas raízes familiares para honrar a nossa herança sistémica. Bem, eu sou uma apaixonada por famílias, não é? O meu trabalho enquanto terapeuta é muito nesta base da terapia sistémica integrativa, e esta é sempre a primeira pergunta que eu faço aos meus clientes, que é: como foi a sua infância, como é a relação com o pai e com a mãe? Conte-me e fale sobre isto. Conte-me a sua história familiar. Carl Jung tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim: quem não conhece as suas raízes tem tendência a repeti-las. Isto é uma coisa muito comum que acontece. É muito comum eu atender pessoas que me dizem assim: Andreia, eu jurei que eu não fazia aquilo que a minha mãe fez e eu estou a repetir os mesmos padrões. Exatamente. Isto tem a ver com a nossa fuga da nossa sombra. Nós não queremos fazer e depois acabamos por repetir. Como é que nós conseguimos trabalhar isto? Quando nós integramos que há coisas que fazem parte de nós e nós, ao querer quebrar, sabemos de antemão que isto vai haver um sacrifício, mas eu vou mantendo a consistência, ok? Vamos dar este exemplo. Aliás, o exemplo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, se formos olhar para a fisionomia da família, vemos que a fisionomia não é propriamente uma fisionomia de quem fazia desporto físico. Ele teve que ganhar a consistência do seu corpo, dedicando, fazendo, para que ele ganhasse a consistência da cura e ele pudesse dar o salto de quebrar o padrão. E normalmente é exatamente isto que vai acontecer. Nós quebramos o padrão quando mantemos a nossa consistência de algo que nós queremos curar. Então, o primeiro ponto é: eu tenho que saber a história de onde vim, como é que foi o meu parto, quem escolheu o meu nome, qual é a história do meu sobrenome, como é que os meus pais se conheceram, como é que eu fui gerada, como é que foi a minha educação, como é que foi a relação da minha mãe com a mãe dela, com o pai dela, como é que foi o parto da minha mãe, como é que foi a infância da minha mãe, como é que foi a infância do meu pai, mesmas perguntas. E depois, perante os nossos avós e perante os nossos bisavós. Estas 3 gerações impactam diretamente a nossa vida. Pais, avós, bisavós. Ao conhecer estas histórias, houve mortes trágicas, não houve? Houve impactos violentos, houve pessoas que a mãe, por exemplo, imagina, a minha mãe perdeu a mãe dela quando tinha de 9 anos, então a minha mãe se tornou-se uma pessoa bastante fria. Às vezes as pessoas dizem-me assim: André, mas saber da nossa história cura. E provavelmente, se calhar, cura 70%. Porque quando vocês têm compreensão de uma situação, porque é que aquilo que aconteceu, só o vosso ego é que vos quer manter na dor. Porque nós precisamos de compreender. E pode levar o seu tempo, ok? Também é muito comum eu ouvir às vezes as pessoas a dizer: tá bem, Andreia, mas eu conheço pessoas que tiveram vidas complicadas e que não corresponderam e não materializaram a dor. Depende, porque nós não conhecemos todas as nuances das histórias. Há pessoas que não materializaram essa dor em termos emocionais, mas podem somatizar em termos de doenças. E aí às vezes acontece muito isto, que às vezes nós dizemos: coitada, ela passou tanto pelos pais e foi tão boa mãe e agora está doente. Às vezes acontece. Porquê? A pessoa acaba por calar e acaba por não expressar as suas dores. Então, aqui o trabalho de vocês conhecerem em termos de genealogia sistémica, geneograma, psicogenealogia sistémica, constelações familiares, dará-vos aqui uma abertura também para vocês, enquanto terapeutas, poderem fazer um atendimento mais personalizável para o vosso cliente. Se vocês de antemão, alguém vos diz: olha, trago aqui uma lista de pessoas da minha família que perderam os negócios. É normal que esta pessoa se calhar tenha alguns medos em criar negócio. Ou é normal que esta pessoa tenha alguns desafios em criar aqui algum negócio. Então, em vez de vocês estarem só a colocar metas e tarefas, bora lá, tu consegues, vocês se calhar vão trabalhar também um bocadinho a empatia, vão trabalhar também se calhar um bocadinho a compreensão e entender que às vezes há coisas, não é só porque nós dizemos para a pessoa fazer, é porque existe ali também um percurso que é sistémico, que tem a ver com a bagagem emocional e com a bagagem sistémica que aquela pessoa carrega. Efeito espelho e as nossas projeções. Deixem-me só aqui confirmar quantos é que faltam. Exatamente. Ok, então vamos só fazer mais este para deixarmos mais alguma coisa para ser feita
na próxima sessão. Ok. Efeito espelho e as nossas projeções. Eu sou uma apaixonada pela sombra, ok? E a sombra trabalha exatamente isto, o efeito espelho e as nossas projeções. Quando me perguntam assim, Andreia, em 11 anos, o que é que mais trabalhaste ou fizeste de trabalho contigo que mais impactou a tua vida? Eu vou dizer mesmo, foi fazer um trabalho lá de sombra, sugiro a leitura do livro Lado de Sombra dos Pescadores de Luz, Efeito Sombra do Deepak Chopra, e ver o documentário exatamente com o mesmo nome, do Efeito Sombra do Deepak Chopra e o Lado de Sombra dos Pescadores de Luz, da Debbie Ford. Quando eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava a apontar o dedo no outro eram simplesmente projeções minhas, eu comecei a estar muito mais em alerta, não naquilo que o outro me fazia, mas sim naquilo que eu sentia. E eu comecei a entender o que era projeção minha, porque cada vez que nós estamos a falar mal de alguma situação, ou apontar dedo de alguma situação, na realidade nós estamos a fazer uma confissão inconsciente para aquela situação que me está ali a criar algum desconforto. Então, ao fazer aqui o meu trabalho do efeito espelho, eu consigo entender esta dinâmica. Tudo o que eu aponto ao outro, o que eu critico no outro, o que me irrita no outro, é meu. Tudo o que o outro aponta em mim, que irrita a ele em mim, mas que me afeta a mim, é dele e é meu. Tudo o que o outro me aponta, aponta ao dedo, diz e insinua, mas que não me afeta a mim, então é projeção dele. Então, nós aqui, ao fazermos este trabalho do espelho, nós precisamos de entender aqui uma coisa, que é o que é meu, o que é do meu cliente e o que é nosso. E porquê é que é tão importante vocês, enquanto terapeutas, fazerem este trabalho? Porque vocês vão ter muitos clientes que vão projetar as suas fragilidades deles para com vocês. É muito comum nós termos clientes que estão na figura da criança ferida e que projetam através da criança ferida através de vocês. É muito comum encontrarem, por exemplo, alguma coisa que vocês chamam a atenção ao vosso cliente e ele não gosta e ele vai projetar isso em vocês. Então, a importância de nós fazermos o trabalho do lado de sombra tem a ver com este sentido. O que é meu, o que é do meu cliente e o que é nosso. Eu sei que vou fazer isto em aleatório para poderem fazer, que é o trabalho do lado de sombra dos pescadores, o livro, e verem o documentário. Eu sei que ao fazerem vocês vão ter imensas resistências, desconforto, provavelmente até vão fugir, porque é difícil nós olharmos para aspectos não tão bonitos da nossa parte. Mas nós não nos podemos esquecer que nós não somos iluminados porque imaginamos que somos figuras de luz, mas porque conhecemos a força da nossa sombra. E a força da nossa sombra não é nada mais, nada menos do que as nossas raízes. Também existe aqui um ponto importante. Normalmente a nossa sombra são aspectos sombrios que nós trazemos do nosso sistema, que ainda não tinha sido visto, que ainda não tinha sido olhado. Muitas vezes a mulher que não foi ouvida é a mulher que hoje grita. A mulher que tinha raiva hoje é a mulher que tem raiva perante os homens ou perante os filhos. A mulher que acabou por ser traída hoje em dia é a mulher que muitas vezes é traída ou que tem uma raiva enorme perante o companheiro. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos a projetar tem muito a ver com as feridas que nós temos lá atrás. E terminamos assim, então, a nossa segunda parte da nossa mentoria. Vou já pedir à minha Sara, da minha equipe, para vos enviar, então, os trabalhos de casa referentes e as 2 gravações. E, na próxima aula, vou terminar de fazer, então, a parte toda teórica do curso. Peço só que ouçam a primeira parte do vídeo da mentoria, a primeira parte, ouçam os trabalhos de casa que vos foram pedidos para eu começar a dar início então, à vossa mentoria individual. Eu vou pedir à Sara também para colocar isso no corpo de e-mail. Não sei se ela vai enviar ainda hoje, se vai enviar amanhã, mas fiquem atentos, mas pelo menos as gravações já vão diretamente para a página do WhatsApp. Um grande beijinho, obrigada e até à próxima semana.